Salve tropa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o assunto que vocês mais me chamam para tirar dúvidas: como trabalhar com uma imagem em log. Essa com certeza é a dúvida que eu mais recebo tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. E apesar de gerar tantas dúvidas esse assunto, para fazer a conversão, para trabalhar com uma imagem em log, é extremamente simples. E é isso que nós vamos aprender no vídeo de hoje. Antes da gente ir para o DaVinci, eu quero falar brevemente sobre o que é o log, se você não sabe nem sobre o que a gente está falando. O log nada mais é do que um perfil de cor criado pelaquela câmera, uma ciência de cor criada pelaquela câmera, para que a gente possa ter mais informações, tanto nos realces quanto nas sombras, e dessa forma a gente consiga trabalhar melhor aquele arquivo na pós-produção, na hora da edição. Quando a gente grava uma imagem sem um perfil de cor incorporado, ou seja, uma imagem já pronta, já em Rec. 709, essa imagem já chega pra gente pronta, com contraste, saturação, e quando a gente vai para a edição, não tem muito que a gente possa fazer para recuperar algo se a gente precisar. Quando a gente está trabalhando em log, se você já tentou trabalhar alguma vez, já colocou na câmera, a imagem fica toda acinzentada, sem contraste, sem saturação, justamente para que a gente possa ter mais controle desses elementos na hora de fazer a edição do material. Cada câmera tem o seu próprio perfil de cor criado pela empresa, como por exemplo a Sony, que tem o mais famoso, o S-Log, e hoje a gente já tem o S-Log 2, o S-Log 3, o S-Log 3 Cine, a gente tem a Panasonic com o V-Log, a Canon com o C-Log, a Blackmagic com o Blackmagic Film, e apesar do nome mudar um pouquinho na Blackmagic, e também bem pouco ali da Panasonic, Canon para Sony, todos eles são a mesma coisa, são basicamente perfis de cores criados pelas marcas, pelos fabricantes dessas câmeras, para trazer essa imagem com um perfil logaritmo de cor, onde basicamente a gente vai ter uma imagem com muito mais informação na hora de fazer a colorização. Existem diversos outros fatores técnicos sobre o arquivo em log, mas o que eu quero focar nesse vídeo é na parte prática, de como trabalhar com esse arquivo, como fazer a conversão do log para o Rec. 709. Depois, em outra aula também, eu vou aprofundar um pouco mais na parte do arquivo em log em si e do que ele traz para a gente na hora da captação. Algumas câmeras, quando a gente estiver trabalhando com log, como por exemplo uma câmera que eu já tive, o S-Log 2 na Sony 6300, ele tem o ISO mínimo de 800 e na 7S2 ele tem o ISO mínimo de 1600. Então isso vai mudar a maneira com que a gente vai configurar a nossa câmera para fazer a exposição corretamente. Em outras câmeras, como na Blackmagic, por exemplo, já não tem este problema. Eu consigo fazer a gravação em Blackmagic Film, que é o log da Blackmagic, e manter ali o ISO que eu quiser. Vai de câmera para câmera, existem alguns macetes de expor para cima, expor para baixo, enfim. Coisas que a gente pode aprofundar em um outro momento, mas para esse primeiro momento, vamos aprender como fazer a conversão do S-Log, do V-Log, do C-Log, da imagem em log que você estiver trabalhando para Rec. 709 da maneira correta. Bom, separei dois exemplos para a gente aqui, um arquivo de Sony e outro de Blackmagic. Eu queria também poder dar o exemplo com o arquivo da GH5, mas infelizmente eu estou sem nenhum arquivo que eu possa usar nesse momento da GH5, mas é a mesma coisa, não tem problema nenhum, só vai trocar o S-Log pelo V-Log, por exemplo, mas o processo é o mesmo. Vamos começar aqui para o material da Sony, porque eu estou sempre usando arquivos da Black aqui, e eu sei que muita gente tem dúvida porque acha que tem alguma diferença, que muda alguma coisa. Mas já fica aqui a primeira dica. Não muda nada, gente. Não adianta falar, mas se é de Black, na Sony, como é que faz? É a mesma coisa, tropa. O arquivo da Sony, o arquivo da Black, neste caso de perfil de cor, de transformação de espaço de cor, de tirar a imagem de um perfil em log lavado para uma imagem em Rec. 709, é a mesma coisa na Sony, na Canon, na Panasonic, na Blackmagic. Vamos começar aqui com a nossa imagem da Sony. Essa aqui é uma Sony A6300, uma Sony bem antiguinha. E vamos vir aqui na parte de cor para a gente poder fazer a colorização desse material. Bom, a primeira opção que você teria para fazer essa transformação de espaço de cor, para transformar essa imagem que está em log, isso aqui é S-Log 2, em Rec. 709, seria vir aqui em LUTs. Vamos procurar aqui pela marca Sony S-Log 2, Sony S-Log 2 para Rec. 709. É justamente isso que a gente está buscando, um LUT que vai transformar a nossa imagem de S-Log 2 para Rec. 709. Vamos testar eles aqui. Percebam que a gente tem uma diferença entre um e outro, Como é que a gente tem alguns mais claros, outros mais escuros. Mas a gente já conseguiria chegar num resultado relativamente agradável, A gente já tem uma imagem mais
próxima da realidade para a gente poder trabalhar. E seria a mesma coisa aqui com a imagem da Blackmagic. Eu teria que procurar aqui agora por Blackmagic, está aqui em cima. Só que olha o tanto de opções que eu tenho aqui de perfis de cor diferente da Blackmagic. No caso aqui é uma Blackmagic Pocket 4K e eu sei que o perfil de cor que eu uso lá é o Blackmagic Film geração 5. Então eu vou usar este daqui, que é Blackmagic Film geração 5 para vídeo. Esse vídeo aqui é a maneira com que a Blackmagic chama o Rec. 709, né? Ou a imagem normal. Vamos clicar aqui e pronto, já tem a minha conversão de espaço de cor feita utilizando um LUT. Esses LUTs que a gente está vendo aqui são LUTs nativos do DaVinci Resolve, mas você pode baixar também no próprio site da Sony, da Blackmagic, LUTs de conversão, instalar e usá-los aqui também da mesma maneira. Porém, não é assim que eu trabalho com a minha imagem em log e eu também não quero que você trabalhe a sua transformação de espaço de cor desta maneira. Existe uma maneira mais eficiente da gente fazer isso e mais profissional, e é a maneira com que os coloristas fazem a transformação de espaço de cor e a sua colorização como um todo. Eu nunca vi um colorista fazendo essa transformação através de LUT. Não tem problema, você pode fazer essa transformação através do LUT, mas eu quero ensinar para vocês aqui a transformação de espaço de cor, o gerenciamento de espaço de cor que a gente tem disponível aqui no DaVinci. E agora a gente vai pesquisar aqui na nossa aba de efeitos por Color Space Transform, ou transformação de espaço de cor se estiver em português. Vamos arrastar aqui para o nosso Node. E aqui agora, o que a gente vai ter para trabalhar no nosso Color Space Transform? Eu sei que pode parecer complexo, pode parecer difícil de decorar, mas é extremamente simples e assim que você entender, você vai ver que não tem mistério nenhum, que você consegue fazer isso tranquilamente nos seus trabalhos sem o menor problema. Quando a gente aplicar o Color Space Transform no nosso Node, a gente vai ver que a primeira coisa que a gente tem para trabalhar aqui é o Input Color Space, o Input Gamma e o Output Color Space e o Output Gamma. Resumindo, o que é isso daqui? É como a gente gravou e como a gente quer que saia. Como que a gente gravou? Em S-Log, S-Log2, correto? E como que a gente quer assistir? Em Rec. 709, Gamma 2.4. Por quê? Porque é o padrão. Esse é o padrão usado para a tela. Então, sempre você vai usar este padrão de saída da sua imagem. Rec. 709, Gamma 2.4. Isso pode mudar? Pode mudar. Se você for fazer um trabalho para tela de cinema, se for para televisão, eles podem te pedir um outro formato ao enviar esse arquivo. Mas, no geral, para rede social, para tela, para YouTube, para 99% dos vídeos que você for fazer, você vai usar o Rec. 709 Gamma 2.4. Então, vamos começar aqui o nosso processo, que é Input Color Space. O que a gente gravou? Qual que é a nossa entrada de espaço de cor nessa imagem? Não é o S-Log? O S-Log2? Então vamos procurar ele aqui. Input Color Space. Vou descer até encontrar Sony S-Gamut. Por que não é o S-Gamut 3? Poderia ser? Poderia ser, se você tivesse gravado em S-Gamut 3. Se você tiver com dúvida, é só você ir na sua câmera, ir lá onde ficam os perfis de cor, e lá você vai encontrar todas essas informações. Assim que você colocar para o lado ali do perfil de cor que você escolher, né, ou entrar dentro do perfil de cor que você escolher, por exemplo, na Sony é PP1, PP2, PP3, PP4, PP7. Quando você for ver quais são as configurações desse perfil de cor, lá vão ter essas informações, se foi em S-Gamut, S-Gamut 3, S-Gamut 3 Cine. Nesse caso aqui, foi em S-Gamut, e o Input Gamma é o S-Log2. Dele aqui, tá aqui. Olha que simplicidade. Já está bem mais parecido com a realidade, né? Com o Rec. 709. Mas a gente ainda não mudou o nosso Output Color Space. Ele está usando aqui o mesmo que estava pré-setado no projeto, na nossa timeline. Vamos mudar aqui então para Rec. 709 e o Gamma 2.4. E pronto. Já temos a nossa conversão, já temos a nossa imagem convertida do log para o Rec. 709. E agora, gente, muito importante, hein? Quando a gente faz essa transformação de espaço de cor para Rec. 709, quer dizer que tudo que eu fizer depois desse node, eu vou fazer no espaço de cor Rec. 709.
Porque a imagem está saindo desse node aqui de transformação de espaço de cor, ela está saindo em Rec. 709 Gama 2.4. Ou seja, se eu quiser editar essa imagem agora e recuperar informações de realce, de sombra, eu não posso fazer depois da minha transformação de espaço de cor. Eu tenho que fazer antes da minha transformação de espaço de cor, porque aí sim eu vou estar aproveitando o meu arquivo em log e todas aquelas informações a mais que ele traz para a gente. Se eu fizer os ajustes depois da minha transformação de espaço de cor, eu não estou mais trabalhando com a minha imagem em log. Então é muito mais fácil danificar a minha imagem, porque aqui eu já estou com a minha imagem já convertida, já com perfil de cor incorporado, então ela já está com contraste, já está com saturação, e eu não tenho mais aquelas informações para poder trabalhar. Então lembrem-se disso, sempre que a gente estiver trabalhando com uma imagem em log e a gente fizer a transformação para Rec. 709, seja com o LUT ou com a transformação de espaço de cor, se você quiser fazer ajustes na sua colorização para recuperar realces, sombras e coisas do tipo, você sempre tem que fazer isso antes do seu LUT, antes da transformação de espaço de cor. Ou seja, se você está editando e aí você pega uma imagem em log, a primeira coisa que você faz é jogar o seu LUT para converter e a imagem voltar ao normal. E depois daquilo você vai fazer a sua edição de sombras, realces, contraste, etc. Você pegou o seu arquivo em log e não usou ele. Você está usando um arquivo em Rec. 709, ou seja, você comprou uma câmera cara, você foi lá, gravou em log, quis fazer um trabalho mais bem feito, fazer uma colorização mais completa, e aí quando você chega para trabalhar, você pega aquele arquivo em log cheio de informação, transforma ele num arquivo convencional e não aproveita as informações que você usou. Se atentem a isso, é muito importante fazer os ajustes antes da transformação e antes do LUT. Estou repetindo porque é o que eu mais vejo acontecer. Eu vejo muito videomaker, além de fazer, de chegar na imagem em log e sair puxando contraste, saturação, também vejo muita gente fazendo isso, de aplicar um LUT de conversão que baixou ou pegou com algum amigo, mas fazer a colorização depois da aplicação desse LUT, que não faz o menor sentido. Vamos ver aqui agora então na nossa Blackmagic, no Blackmagic Film. Vou deletar aqui o nosso node com LUT. Eu vou adicionar um novo node, selecionando Alt S, e vou arrastar para cá o meu Color Space Transform. E vamos fazer aqui agora o mesmo processo. Vou pegar aqui o meu input, foi uma Blackmagic Wide Gamut, geração 4 e 5, e o meu input Gamma foi Blackmagic Design Film, geração 5. E a minha saída vai ser Rec. 709, Gama 2.4. E pronto, agora a gente tem a nossa imagem convertida. Antes estava assim, perfil de cor filme, o perfil de cor lavado, e agora ela convertida para Rec. 709, para uma imagem normal. E aqui a mesma coisa, se eu quisesse fazer algum ajuste na minha colorização, eu faria anterior a esse node de transformação de espaço de cor, justamente para eu poder aproveitar as informações disponíveis no meu arquivo que foi gravado em Blackmagic Film. E eu sei que você deve estar se perguntando agora como é que você vai saber como que foi gravado o arquivo, qual o perfil que foi, se foi S-Gamut, se foi S-Gamut 2, 3... No começo é um pouco confuso mesmo, até você decorar, aprender todos esses nomes, mas à medida que você vai praticando, gravando em log e editando material em log, você vê que é extremamente simples. Normalmente uma Sony vai estar em S-Log 2 ou 3, a Blackmagic vai estar em Blackmagic Film geração 5, é o mais comum porque é o mais recente. A Panasonic é mais fácil ainda, só tem um perfil, se eu não me engano. Pelo menos aqui no DaVinci só tem um perfil disponível, que é o Panasonic V-Log, não tem diferentes opções. Na Canon seria o C-Log. Claro que se você pegar um arquivo que não foi você que gravou, que você não sabe nada daquele arquivo, você vai precisar perguntar para quem te forneceu aquele material, para quem fez a captação. Mas se for uma gravação sua, basta você olhar na câmera, ver como é que está configurado. Você pode gravar em S-Log 2, você pode gravar em S-Log 3, vai depender da câmera que você está, como ela se comporta melhor, se é em S-Log 2, se é em S-Log 3, como você prefere trabalhar também, vai muito do gosto pessoal, ou de acordo com a cena que você tem, enfim. Muitas coisas vão interferir nas escolhas que a gente faz do arquivo, do perfil e etc. Mas o que é importante é que, na hora de trabalhar com esse arquivo dentro do nosso software de edição, o processo será sempre o mesmo: conversão de espaço de cor através de um LUT, ou a maneira mais correta, mais eficaz, mais profissional e usada pelos coloristas
a transformação de espaço de cor. Por hoje é isso, tropa. Se você se interessa por esse assunto, quer aprender um pouco mais sobre colorização, sobre arquivos em log, filme, tudo sobre o DaVinci Resolve, sobre o audiovisual no geral, eu recomendo que você assine meu Close Friends, que é onde eu estou diariamente ensinando diversos conteúdos sobre o DaVinci Resolve, mostro tudo aquilo que eu estou estudando, bastidores de gravação, e é onde eu tenho a minha maior frequência de conteúdo para ajudar a formar cada vez mais profissionais com habilidades no DaVinci Resolve. Muito obrigado se você chegou até aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, deixa o comentário, me segue no Instagram e até o próximo vídeo. Valeu!